A magia de ver uma pequena semente transformar-se numa planta vigorosa começa muito antes de ela chegar à nossa horta. Este processo milagroso, conhecido como germinação, é o despertar da vida contida em cada semente. Para que este despertar ocorra nas melhores condições possíveis, muitos agricultores e entusiastas da jardinagem recorrem a um método especial: o viveiro berçário. Este é um espaço controlado e protegido, quase como uma maternidade para as futuras plantas. Nele, as sementes recebem todo o cuidado necessário para se desenvolverem fortes e saudáveis, longe das adversidades que poderiam encontrar no campo aberto, como o frio intenso, as chuvas fortes ou as pragas esfomeadas que atacam as plântulas mais frágeis. Um viveiro berçário não precisa de ser uma estrutura complexa ou dispendiosa. Pode ser algo tão simples como uma série de tabuleiros de alvéolos, pequenos vasos de iogurte reutilizados ou até uma caixa de madeira pouco funda. O objetivo principal é criar um microclima ideal. Neste ambiente seguro, conseguimos controlar fatores cruciais como a temperatura, a umidade e a exposição à luz com uma precisão que seria impossível de alcançar num canteiro exterior. Ao dar este começo de vida protegido, estamos a garantir que uma maior percentagem de sementes consegue germinar com sucesso e desenvolver um sistema radicular robusto, o que é fundamental para a sua sobrevivência e futuro crescimento após o transplante. A utilização de um viveiro berçário é, portanto, uma estratégia inteligente para otimizar os nossos recursos e o nosso tempo. Em vez de semearmos diretamente na terra e esperarmos, com alguma incerteza, para ver quais sementes vingam, antecipamos o processo. Enquanto o tempo lá fora ainda pode estar instável, especialmente no final do inverno ou início da primavera, as nossas pequenas plântulas já estão a crescer num ambiente quentinho e seguro. Esta técnica permite-nos adiantar as colheitas, planear melhor o espaço na nossa horta e, acima de tudo, aumentar significativamente as nossas probabilidades de sucesso, transformando a jardinagem numa atividade ainda mais gratificante e produtiva para todos nós. A ideia fundamental por detrás do viveiro é a de proteção e nutrição durante a fase mais vulnerável da vida de uma planta. Pensemos nele como um verdadeiro berçário, onde os bebés, as nossas futuras alfaces, tomates e pimentos, recebem tudo o que precisam para crescerem fortes antes de irem para a escola, que será a horta definitiva. Este método não é exclusivo dos grandes agricultores. Pelo contrário, é perfeitamente adaptável a quem tem apenas uma pequena varanda ou um quintal modesto. Com um pouco de organização e alguns materiais simples, qualquer pessoa pode criar o seu próprio viveiro e testemunhar em primeira mão o fascinante processo da germinação, garantindo plantas mais resilientes. O primeiro passo para criar o nosso viveiro berçário de sucesso é a escolha e preparação do substrato, ou seja, a terra onde as sementes irão germinar. Este não pode ser um substrato qualquer, retirado diretamente do jardim. Precisamos de uma mistura leve, fofa e, muito importante, estéril, para evitar a proliferação de fungos e doenças que podem matar as plântulas recém-nascidas. Podemos comprar substratos específicos para sementeiras em qualquer centro de jardinagem ou podemos criar a nossa própria mistura. Composto bem peneirado, turfa ou fibra de coco, e vermiculite ou perlite, que ajudam a reter a umidade e a manter a terra arejada. Com o substrato pronto, é hora de encher os nossos recipientes. Sejam tabuleiros de alvéolos, vasos pequenos ou caixas de sementeira, devemos enchê-los com a mistura de terra, pressionando-a ligeiramente para eliminar bolsas de ar, mas sem a compactar em demasia. As raízes precisam de espaço para respirar e crescer. Depois de encher os recipientes, devemos umedecer bem o substrato antes de colocar as sementes. Esta rega inicial é crucial, pois garante que a terra está uniformemente úmida e evita que as sementes sejam deslocadas por um jato de água forte após a sementeira. Podemos usar um borrifador para uma rega suave e controlada.
a escolha das sementes é igualmente fundamental. Devemos optar por sementes de boa qualidade, preferencialmente de uma colheita recente, pois têm uma maior taxa de germinação. Verifique sempre a data de validade na embalagem. O passo seguinte é a sementeira propriamente dita. Como regra geral, fazemos um pequeno buraco com a ponta de um lápis ou com o dedo, com uma profundidade que seja aproximadamente o dobro do tamanho da semente. Colocamos uma ou duas sementes por alvéolo ou vaso. Semear mais do que uma semente é uma boa prática, pois aumenta a probabilidade de pelo menos uma delas germinar com sucesso em cada espaço. Após colocar as sementes nos seus devidos lugares, cobrimos-las delicadamente com uma fina camada do mesmo substrato. Esta cobertura protege a semente, mantém a umidade e cria a escuridão necessária para que muitas espécies iniciem o seu processo de germinação. Depois de cobrir, damos uma última borrifadela de água muito suave para assentar a terra. Para criar um efeito de estufa, que ajuda a manter a temperatura e a umidade constantes, podemos cobrir os tabuleiros com uma tampa de plástico transparente, um saco de plástico ou película aderente. Agora, a paciência é a nossa melhor aliada enquanto esperamos pelos primeiros sinais de vida. Uma vez concluída a sementeira, começa a fase de vigilância e cuidado, que é determinante para o sucesso da nossa empreitada. O fator mais importante a controlar é a umidade do substrato. A terra deve manter-se sempre úmida, mas nunca encharcada. Um excesso de água pode levar ao apodrecimento das sementes e ao desenvolvimento de fungos, enquanto a falta de água pode interromper o processo de germinação de forma irreversível. O ideal é verificar a umidade diariamente, tocando na superfície do substrato. Se sentir que está a secar, utilize um borrifador para uma rega suave, evitando sempre perturbar as sementes e as raízes delicadas que se começam a formar. A temperatura é outro pilar fundamental para uma boa germinação. A maioria das sementes de hortícolas prefere um ambiente quente e estável para despertar. A temperatura ideal varia consoante a espécie, mas, de um modo geral, um intervalo entre os 18 e os 24 graus é adequado para grande parte delas. Colocar os tabuleiros de sementeira num local abrigado dentro de casa, perto de uma janela soalheira mas sem sol direto forte, ou numa pequena estufa, ajuda a manter esta condição. As tampas de plástico que sugerimos anteriormente são excelentes para conservar o calor e a umidade, criando um microclima perfeito para as nossas futuras plantas prosperarem nos seus primeiros dias de vida. Assim que os primeiros rebentos verdes espreitarem à superfície da terra, a luz torna-se o elemento mais crítico. As plântulas recém-germinadas precisam de muita luz para realizarem a fotossíntese e crescerem fortes e compactas. Se a luz for insuficiente, as plantas irão esticar-se em demasia na sua direção, um fenómeno conhecido como estiolamento, que resulta em caules compridos, finos e frágeis. Devemos colocar os nossos viveiros num local que receba pelo menos 6 a 8 horas de luz solar indireta por dia. Se a luz natural for escassa, especialmente durante o inverno, podemos recorrer a lâmpadas de crescimento, ou seja, luzes artificiais, para suplementar a iluminação necessária. Quando semeamos mais do que uma semente por alvéolo, é comum que várias germinem. Assim que as plântulas desenvolverem o seu primeiro par de folhas verdadeiras, as que aparecem depois das duas primeiras folhas iniciais, os cotilédonos, chega o momento de fazer o desbaste. Este processo consiste em escolher a plântula mais forte e vigorosa de cada alvéolo e cortar as restantes com uma pequena tesoura junto à base do substrato. Pode parecer um ato cruel, mas é essencial para garantir que a planta selecionada tem espaço, nutrientes e luz suficientes para se desenvolver sem competição, resultando numa planta final muito mais saudável e produtiva. A utilização de viveiros berçário é particularmente benéfica para uma vasta gama de hortícolas, especialmente aquelas com sementes mais pequenas,
ou que têm um crescimento inicial mais lento e delicado. Pensemos nos tomates, pimentos e berinjelas. Estas culturas adoram o calor e precisam de um longo período de crescimento antes de começarem a produzir frutos. Ao iniciá-las num viveiro protegido, no final do inverno, ganhamos várias semanas preciosas. Quando o tempo aquece e chega à altura de as transplantar para a horta, já temos plantas bem desenvolvidas e robustas, prontas para arrancar a sua produção muito mais cedo do que se tivessem sido semeadas diretamente no solo. Outro grupo que beneficia imensamente desta técnica é o das couves, como a couve galega, os brócolos e a couve-flor. As suas plântulas são muito apreciadas por lesmas, caracóis e outros insetos. Ao cultivá-las num viveiro, mantemo-las a salvo durante a sua fase mais vulnerável. Quando as transplantamos, já são maiores e mais resistentes, tendo uma maior capacidade de sobreviver a possíveis ataques. O mesmo se aplica a culturas como a alface e a cebola. Iniciar estas plantas em alvéolos permite-nos ter um controle perfeito sobre o espaçamento e obter plantas uniformes, que depois podem ser transplantadas em linhas perfeitas na horta, otimizando o espaço e facilitando a manutenção dos canteiros. As vantagens deste método são evidentes, tanto para o agricultor profissional como para o amador com uma pequena horta caseira. Em primeiro lugar, há uma poupança significativa de sementes, pois a taxa de germinação num ambiente controlado é muito superior. Em segundo lugar, permite-nos antecipar e planear as colheitas, garantindo um fornecimento mais constante de alimentos ao longo do ano. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, resulta em plantas mais saudáveis e vigorosas. Um bom começo é meio caminho andado para uma planta produtiva, e o viveiro berçário oferece precisamente isso: o melhor começo de vida possível para as nossas hortícolas. Em resumo, dominar a arte da germinação em viveiros é um passo fundamental para quem deseja levar a sua horta para o próximo nível. Este método dá-nos um controlo sem precedentes sobre as fases iniciais do cultivo, protegendo as nossas futuras plantas das inclemências do tempo e das pragas. Permite-nos adiantar as épocas de cultivo, otimizar o uso de sementes e do espaço e, no final, colher os frutos, literalmente, de plantas mais fortes, resilientes e produtivas. É uma técnica simples, acessível e imensamente recompensadora, que transforma a horticultura numa ciência precisa e numa arte cheia de satisfação. Hortinhas Urbanas de Angola. O seu compromisso com o meio ambiente.